Deus tem uma palavra para nós hoje, para que a gente compartilhe e a gente conheça mais a palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus falando aqui em João, a importância de nós examinarmos as Escrituras, a importância de nós ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque nesse versículo ela nos dá dois objetivos. O primeiro objetivo é que nós vamos encontrar nas Escrituras, na palavra de Deus, a vida eterna. E também vamos achar sobre Jesus. Então toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Por isso, a importância, e aqui João fala, de nós examinarmos as Escrituras. E nós vamos fazer esse exame hoje, vamos examinar as Escrituras, o que ela fala de Jesus com relação à Páscoa, porque é algo tremendo a Páscoa. É o momento da libertação do povo do Egito. Por isso, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, no versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala o seguinte: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Então a palavra de Deus, ela é a sombra daquilo que vai acontecer no futuro. Então quando você pega o Velho Testamento, todo o Velho Testamento aponta para Jesus e é a sombra. Então, eu quero fazer esse paralelo nessa tarde, começo de noite, onde o Velho Testamento aponta para Jesus, porque é a sombra de todas as coisas. Então, em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte: e falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então aqui Deus falando com Moisés e com Araão a respeito de um novo tempo, de um novo começo. E Jesus, ele é isso para mim e para você. Jesus é um novo começo de uma nova vida, de uma nova história, de um novo casamento, de um novo relacionamento. Jesus é o início de todas as coisas. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus, porque a palavra, ela tem algo novo para começar na nossa vida. E tanto o Velho quanto o Novo Testamento são suficientes para que você comece um novo tempo. Nós temos que crer nessa palavra e temos que viver essa palavra. Por isso hoje, todo o mundo cristão hoje está comemorando a Páscoa, está comemorando, os judeus, a saída do Egito, um grande evento de libertação, e também a morte e ressurreição de Jesus, porque essa morte dele e a sua ressurreição também traz para nós uma libertação poderosa. Por isso é o início de todas as coisas, como Deus falou com Moisés. Aí nós vamos lá para o versículo 3, e fala o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, ia vir sobre a terra agora, sobre toda a terra do Egito, a 10ª praga, onde o anjo destruidor iria passar, e o primogênito de cada família ia morrer naquela noite. Mas o Senhor pediu que
sacrificasse um cordeiro. Então é importante na nossa vida o cordeiro. E no Evangelho de João 29 diz o seguinte: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando lá em Êxodo fala da questão do cordeiro, aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele é o Cordeiro hoje na minha vida e na sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que está pronto hoje para nos perdoar os pecados e começar uma nova história de vida. Então não tem como você começar uma mudança de vida sem Jesus. Não tem como você ter uma libertação verdadeira sem que o Cordeiro de Deus faça parte da tua vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje está falando com você através dessa palavra. Hoje o Cordeiro de Deus, ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro da tua família com um grande propósito: trazer uma grande libertação e começar uma nova história de vida. Então creia no Cordeiro de Deus. Ele já foi preparado, ele já foi enviado para nós, para a partir desse momento então, começarmos uma nova vida em Jesus Cristo. Amém? Dá um joinha aí. Né? Chacoalha quem está do teu lado aí, faz tempo, né, que a gente não fala isso. Mas você que está na cadeira, no sofá, em cima da mesa, na caixa d'água, chacoalha o teu irmão aí e fala para ele: ó, o Cordeiro de Deus já chegou na tua vida. Amém. Amém. O Cordeiro de Deus já chegou na tua vida. Isso, só está falando aqui. Até a cachorrinha está falando aqui comigo. Ó, Êxodo capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Esse cordeiro que chega agora na sua vida, ou já chegou, ele não para em você. Aqui Deus fala para Moisés o seguinte: ó, o cordeiro não é só para a pessoa que está abrindo a casa dela, não é só aquele que está recebendo. O cordeiro é para toda a família, e se couber ali também para os vizinhos. Então, Êxodo aponta agora para a evangelização, para a pregação do Evangelho. No livro de Atos 16, 31, fala o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Agora o Cordeiro de Deus chega na vida daquele carcereiro. E do carcereiro agora alcança toda a família dele. Porque agora esse é o meu papel, esse é o seu papel: pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos no nome de Jesus. Nós não podemos ficar com o Cordeiro só para nós. Temos que passar o Cordeiro adiante, chamar os vizinhos. Então na próxima live, no próximo culto que você vai assistir, né, não pode aglomerar muitas pessoas, mas chama um vizinho seu, chama o seu familiar. Temos que repartir o Cordeiro. Temos que levar adiante a palavra de Deus. Então, que o Cordeiro de Deus, além de fazer uma obra de libertação, de salvação, gere em você também essa necessidade de pregar o Evangelho, de passar o Cordeiro de Deus adiante. O Senhor é maravilhoso. No versículo 5, diz o seguinte: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarás até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Amém? Então, toda a nação de Israel agora tinha que participar desse sacrifício, desse momento. A palavra era para toda a nação. Não era só um ou outro, era para todos fazerem isso. Então a ideia de Deus é salvar toda a humanidade. A ideia de Deus é salvar as pessoas. Por isso que não pode ficar somente, agora já aumentou, né, o parâmetro. Agora era para mim, para minha família, para o meu vizinho, mas agora é toda a nação de Israel precisa do Cordeiro. Então o Senhor está levantando nesses dias homens e mulheres, né? 24 horas agora você vê na internet pessoas pregando a palavra de Deus,
pessoas ministrando, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores. Você vê aí o levantar de Deus na palavra. Né? Se o diabo achou que ia fechar os templos, né? Proibir os cultos para calar a igreja, agora se multiplicou mais ainda a palavra do Senhor. Agora o alcance aumentou. E agora toda a nação brasileira está ouvindo falar de Jesus. E esse é o grande propósito de Deus. Nessa Páscoa, eu creio que essa Páscoa nunca houve uma Páscoa assim. Porque o cordeiro tinha que ser comido em casa, ali era o momento da família. E agora toda a nação brasileira, toda a nação cristã que está no Brasil, está nos seus lares hoje. Nós comemos um cordeiro aqui, assamos o cordeiro e já comi tudo o trem ali. Agora é o momento de repartir a palavra de Deus. O cordeiro de Deus agora está chegando na tua casa também. E toda a nação vai dobrar os joelhos diante do Senhor. Toda a nação brasileira vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus está alcançando lugares que você nem imagina, dentro desse novo tempo. E cremos nisso. Amém? Deus é maravilhoso. Em Marcos capítulo 11, no versículo 11, fala o seguinte: E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Esse é o momento de Jesus chegar em Jerusalém. Ele fica naquele lugar, e 2 dias depois é a Páscoa. Do momento que ele chega, passaram-se 3 dias para a Páscoa. E foi na Páscoa, realmente, que ali começou o processo de crucificação e a morte de Jesus, e logo em seguida, 3 dias depois também, a ressurreição. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus chega em Jerusalém, para começar todo o processo da sua crucificação, ele teve fome. E o que é que alimenta Jesus? São os frutos, são as almas. E em seguida aqui, ele passa perto de uma figueira e ele amaldiçoa. E no dia seguinte, quando eles passam lá, ela está seca, porque ela não tinha frutos. Então há uma grande expectativa agora, nessa Páscoa, que possamos ganhar muitas almas para Jesus através das ministrações pela internet. O Senhor está com fome. A Páscoa representa também o saciar de Deus com almas. O Senhor está numa expectativa muito grande nesses dias, principalmente agora nesse período. Vamos matar a fome do Senhor. Ele tem fome de almas. São os frutos do Senhor. Aleluia. Em Marcos capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prender com dolo e o mataram. Aqui é para mostrar o quê? O que está escrito lá em Êxodo. Que no momento ali da Páscoa era o momento do sacrifício de Jesus. E aqui nós podemos ver a palavra se cumprindo. Por isso que a própria palavra diz, né, que o Velho Testamento, ele é a sombra daquilo que ia acontecer no futuro. Então tudo que estamos lendo em Êxodo, estamos vendo se cumprir agora no Novo Testamento. Se cumpre toda a palavra nos seus mínimos detalhes. E por que é importante nós sabermos isso? Porque da mesma forma que Jesus está fazendo parte de um cumprimento de uma palavra, da mesma forma que aquilo que era sombra na vida de Jesus e se cumpriu, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, também vai se cumprir na tua vida. Toda a palavra que foi liberada de Deus, todas as promessas do Senhor, elas irão se cumprir na minha vida e na tua vida. Amém. Porque a palavra de Deus é o fundamento, a palavra de Deus é poderosa. E o Senhor diz que passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará. E o Senhor é fiel para cumprir toda a sua
palavra Amém. na sua vida, na sua Amém. família, em todas as áreas da tua vida. Jesus. Creia nessa palavra, que a palavra do Senhor possa gerar fé no teu coração, que o Espírito Santo possa te tocar nessa tarde e ativar a tua fé, ativar a tua mente, ativar a tua alma e o teu espírito na palavra do Senhor, e aí você começar a andar também em novidade de vida. Aleluia! Aleluia! Lá em Êxodo diz que tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem pecado. E olha o que diz em Lucas, capítulo 23, versículo 4. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes, e disse à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Ele não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado. O livro de Hebreus também, 4,15, fala o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Deus fala para Moisés, é preciso um cordeiro perfeito. E agora no Novo Testamento aparece o Cordeiro de Deus perfeito, sem culpa, sem mácula, sem pecado. O Cordeiro perfeito de Deus é o nosso Jesus. Por isso estamos comemorando hoje, estamos celebrando hoje a ressurreição daquele que é perfeito, porque aquele que é perfeito também vai aperfeiçoar a tua vida. Ele tem o poder de te aperfeiçoar, ele tem o poder de pegar a tua vida e levar ela num caminho de perfeição. Ele tem o poder de pegar o teu casamento e levar num caminho de perfeição. Ele tem o poder de pegar a tua vida empresarial, profissional, financeira e levar no caminho da perfeição, porque ele é perfeito. Aleluia. Aleluia! Esse é o Jesus poderoso. Esse é o Jesus, o perfeito de Deus. Aleluia! Amém. Aleluia. Aleluia! Em Êxodo, lá no capítulo 12, 6, fala o seguinte: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso é o que foi falado para Moisés lá em Êxodo. Agora olha como ele aponta para Jesus. Porque em Mateus 27, 45, fala o seguinte: e disse a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona era o final do dia, lá pelas 6 da tarde. Então em Êxodo estava dizendo que o cordeiro tinha que ser sacrificado à tarde. E em Mateus, aqui, a comprovação do horário da morte de Jesus, a hora que ele foi sacrificado. Eu estou pegando um caminho com você paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento, para mais uma vez fortalecer a tua fé, de que a palavra de Deus ela é poderosa e ela vai se cumprir na tua vida. No versículo 7 de Êxodo 2 fala o seguinte: e tomarão do sangue, e colocarão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então eles tinham que sacrificar o cordeiro, e o sangue do cordeiro tinha que passar nos umbrais, nas vergas das portas. Porque quando o anjo destruidor passasse, ele iria ver a marca do sangue. E olha que interessante, porque o anjo destruidor ia passar meia-noite. E o sangue, depois de um tempo, ele fica escuro, ou seja, era um lugar que não tinha luz nenhuma, e o sangue, depois de um tempo, ele escurece. E as casas também eram feitas de barro, que também escureciam. Então era difícil de ver a marca daquele sangue. Mas era uma marca espiritual. Não só uma marca de um sangue de um animal ali, mas também tinha uma marca espiritual. Porque o demônio que ia passar por ali, o anjo destruidor, era espiritual. Então hoje sobre nós também. O sangue do cordeiro está sobre a minha vida. Você pode não ver, mas espiritualmente eu estou marcado. Espiritualmente o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E no mundo do espírito, o diabo pode ver isso. E o Senhor também pode ver isso. Porque é espiritual. E é esse sangue, e é essa cobertura
do sangue que nos protege, que nos guarda. Quando o anjo da morte passou ali e via o sangue, ele passava batido, ele passava por cima, sem destruir. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele vem para nos matar, roubar e destruir. Mas quando ele chega perto de nós, ele vai se aproximando, ele vê a marca do sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, que ele vem por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. E é exatamente assim na minha vida, na tua família. O diabo ele pode vir com toda a velocidade que ele quiser vir, mas ele vai bater de frente com o sangue do Cordeiro que está sobre nós. E com a mesma velocidade que ele veio, ele vai ter que voltar. Porque ele não pode nos tocar. Ele vai fazer um monte de situações, mas ele não pode nos tocar. Por causa do sangue de Jesus. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, diz o seguinte, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha o que Pedro está falando aqui, que agora o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E esse sangue agora começa a trazer para nós algo sobrenatural. Ele fala aqui que aquilo que nós recebemos de herança, tantas coisas, né, nós aprendemos. Mas quando estamos diante de Deus, quando Jesus Cristo, ele faz parte agora da minha vida, quando o sangue de Jesus me cobre, este sangue, ele vai se espalhando pelo nosso corpo espiritual, pela nossa vida, e vai quebrando toda a tradição maligna, vai quebrando todo o vínculo, vai desfazendo todas as amarrações, vai tirando da nossa vida toda a herança maldita, tudo aquilo que nós não temos que receber como herança. Tudo aquilo que não é de Deus agora é destruído, porque é um sangue incorruptível, é um sangue que não tem contaminação. Por isso creia que o sangue de Jesus hoje está na sua vida, está na sua casa, e é esse sangue poderoso que te dá a vitória. Hoje você pode celebrar também a vitória, hoje você pode celebrar também a ressurreição, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e se não está, receba ele hoje, nesta noite, como o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o caminho. Se você não tem a Cristo, creia na sua palavra, creia na sua morte e ressurreição, creia ele como Filho de Deus e o receba como Senhor e Salvador, e a partir desse momento o sangue dele começa a fazer parte da tua vida também, e o destruidor não vai poder te tocar. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Em Êxodo 12, 9, fala o seguinte: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, os seus pés e a fissura. Amém? Temos que comer todo o cordeiro, ou seja, temos que comer toda a palavra de Deus. Toda a palavra do Senhor tem que fazer parte da nossa vida. Nós não podemos ficar escolhendo. Temos que comer tudo. E ele fala aqui de 3 partes do corpo. Ele fala que tem que comer a cabeça. E lá em Coríntios 2 fala o seguinte, 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando fala comer a cabeça, é ter a mesma maneira de pensar como Jesus. Agora, os nossos pensamentos, agora a nossa cabeça, a nossa mente, ela vai começar a funcionar de uma outra maneira. Ou pelo menos deveria. Porque o Senhor começa a transformar a nossa mente. E ele fala em Romanos: ó, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então tem muitas coisas que através de Jesus
a nossa mente começa a ser transformada. Todo pensamento de derrota, todo pensamento de incapacidade, tudo aquilo que a gente pensava que não podia, agora, através da palavra de Deus, esses pensamentos de morte, esses pensamentos de incapacidade, esses pensamentos que nos levam à destruição, à depressão e a tantas coisas, esses pensamentos agora, eles são combatidos, eles são atacados, eles são destruídos, porque agora nós estamos comendo a cabeça do Cordeiro, e a nossa maneira de pensar agora é transformada por Deus. Aquilo que era impossível, agora é possível através da palavra de Deus. Aquilo que era um milagre acontecer, agora nós já conseguimos aceitar essa ideia do milagre. Por quê? Agora a nossa mente está sendo transformada. Esse é o benefício de você comer o Cordeiro. Esse é o benefício de você comer a palavra de Deus. Ela começa a mudar a tua mente. Essa é a diferença de você ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, conforme você vai aprendendo a palavra de Deus, conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, esse alimento, essa palavra, começa a te dar fé, começa a te dar ousadia, começa a te dar perseverança. O Espírito do Senhor agora começa a se mover dentro de você e coisas impossíveis começam a acontecer. Aleluia. Amém. Aleluia. Fala que tem que comer os pés do Cordeiro. Em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora a minha maneira de andar, as minhas decisões, as minhas atitudes, aquilo que eu decido fazer agora, eu vou fazer dentro da palavra. Eu começo agora a andar na palavra de Deus, porque ela é poderosa. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, quando eu começo a andar na palavra, é certo, irmão, é certo a vitória, porque Deus não tem caminho de morte, Deus não tem caminho de destruição, Deus não tem caminho de falência. O caminho do Senhor é perfeito e a sua palavra é poder. Aleluia. Amém. Aleluia. Então, decida andar na palavra de Deus. Quando você come os pés do Cordeiro, você está decidindo o seguinte: a partir de hoje, eu vou andar na palavra do Senhor. Aleluia. E fala lá também que tem que comer as fissuras. As fissuras é aquilo que fica dentro do animal, que é a nossa maneira de sentir, aquilo que nós sentimos aqui dentro de nós. Os sentimentos agora internos começam a mudar. Aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de morte, todo tipo de sentimento que vem do inferno, agora é transformado quando você come o Cordeiro, quando você come a palavra. Em Filipenses 2, versículo 5, fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui fala que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo. Então se prepare, porque se a sua fé for ativada hoje, se você crer nessa palavra e começar a comer toda a palavra de Deus, começar a comer todo o Cordeiro de Deus, a sua maneira de pensar vai mudar, a sua maneira de andar vai mudar, a sua maneira de sentir vai mudar, porque agora você vai andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Por isso que a transformação chega, por isso que a mudança de vida chega, porque é a própria palavra que gera essa mudança. Aleluia. Aleluia. Êxodo 12, 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o sapato nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, irmão, quando a palavra de Deus chegar, você tem que comer ela rápido. Eu não tenho que ficar pensando, não, mas eu aceito essa palavra, não, eu vou comer essa palavra, não. Quando a palavra de Deus chega, coma ela, apressadamente. Jeremias 15, 16 fala o seguinte: achando-se as tuas palavras, logo as comi,
e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. Olha o que Jeremias está falando. Achado as tuas palavras, logo as comi. Porque são vida. Por que muitos crentes aí, né, não têm vitória, continuam na mesma? Porque eles demoram muito para receber a palavra e comer essa palavra. Demoram muito para digerir a palavra de Deus. Então não seja assim. A palavra de Deus diz que o cordeiro tem que ser comido apressadamente. Toda a palavra. Então tem palavra que é meio estranho comer. Né? Pensa comer as fissuras, é tudo que está dentro do animal. As tripas, tudo aquelas coisas esquisitas lá. Mas era necessário comer. Então Deus vai falar conosco. Deus vai falar com você o que for necessário falar. Porque Ele quer mudar a tua vida nesta noite. Aleluia. Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos dos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluia! Aqui está falando que antes estávamos mortos para os nossos pecados. Mas agora, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando a Páscoa do Senhor chega na nossa vida, a ressurreição chega. E agora aqui está dizendo que estávamos mortos, mas agora ressuscitamos em Cristo. E as nossas dívidas, os nossos pecados agora já foram quitados. Por isso que você não tem mais que carregar a culpa, você não tem mais que ficar preso no passado com aquilo que você fez ou deixou de fazer, porque as nossas dívidas foram pagas e os nossos pecados foram cravados na cruz. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que Ele pegou os nossos pecados, as nossas dívidas e expôs publicamente. Todo o inferno viu, toda a estrutura satânica viu. O que Jesus fez naquele momento foi algo triunfante. Aqui diz que Ele triunfou. Ele venceu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou por mim e por você. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é sobrenatural. O triunfo de Jesus na cruz. Imagina a cena. O diabo já assistindo tudo aquilo, os demônios vendo tudo aquilo. O meu pecado, o seu pecado, que ia nos levar para a morte eterna. E toda a festa de Satanás, agora ele morreu. E junto com ele morreu toda a humanidade. Porque Satanás já sabia o plano de salvação. Ele sabia que Jesus já estava aqui para isso. E quando Jesus morreu, então o inferno inteiro entrou em festa. Mas de repente, meu irmão, ao terceiro dia, o Senhor chega e faz uma grande bagunça. Ao terceiro dia o Senhor ressuscita. E com a sua ressurreição, Ele ressuscitou também cada um de nós. E mais do que isso, além da ressurreição, Ele pega o meu pecado e o seu pecado e crava na cruz. E todos os demônios agora estão olhando o que estava na mão dele. A dívida que estava na mão dele agora não está mais. Está na cruz. O Senhor se levanta com autoridade, com poder e glória e espalha tudo. É o seguinte, eu venci e eles também venceram comigo. Eu ressuscitei e eles também ressuscitaram comigo. Os pecados deles agora estão aqui na cruz comigo. Sai fora, você não é mais o Senhor dele. Sai fora, Satanás e seus demônios, porque as dívidas estão quitadas. Eles pertencem a mim, eles têm um novo Senhor. A Páscoa significa que você tem um novo Senhor na tua vida, e esse Senhor já pagou todas as dívidas e já perdoou todos os seus pecados. Por isso, creia nesta palavra e receba Jesus
Senhor da sua vida. E você que já tem Jesus, estava morto espiritualmente, é noite de você ressuscitar, é noite de você renovar a tua aliança com o Senhor, é noite de você voltar a viver o sobrenatural. Você não está morto não, você não está destruído não. Lembre-se que já foi tudo na cruz. Aleluia! Aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! E para encerrar, o último versículo. Estou sentindo uma presença poderosa aqui do Espírito Santo, irmão. É que não tem púlpito aqui, já tinha quebrado ele. Mas tem o teclado aqui, eu quase que eu desci a pancada nesse teclado aqui. Quebrando. Ó, Estamos tá de olho por aqui. você. Pode vir aqui. Estamos em oração por você. Pode vir que eu não vou bater em você, não. Fica tranquilo. Já passou o momento. O Salmo 105, versículo 37. Aleluia. Diz o seguinte. Salmo 105, 37. E os tirou para fora com prata e ouro. E entre as suas tribos não houve um só fraco. O Senhor é poderoso, irmão. No meio da guerra. Porque isso aqui era uma verdadeira guerra espiritual. Foram 10 pragas para derrubar 10 potestades, 10 principados, 10 entidades fortes do mundo do espírito. Então foi uma grande guerra espiritual. Houve morte, pranto. Você imagina nessa noite, ouvindo os gritos das mães e dos pais que os seus filhos morreram, aqueles que não creram nessa palavra. O anjo destruidor foi lá e cumpriu a palavra de Deus. Então foi uma noite terrível, uma mistura de coisas, né? Porque era uma certeza da libertação, mas também um cenário de morte, de luto, de angústia, de dor, por causa dos pais que perderam seus filhos primogênitos. Então, a guerra, ela traz um desgaste muito grande. A guerra, ela traz um cansaço emocional, cansaço mental, um cansaço espiritual muito grande. Mas aqui está dizendo que ninguém das tribos saiu fraco. Porque é exatamente nesse momento de guerra, é nesse momento que nós achamos já que estamos destruídos. Sem a gente perceber, o Senhor tem cuidado, Ele tem fortalecido, Ele tem sustentado. Nós vamos passar por essa guerra que estamos passando. Nenhum dos filhos e filhas do Senhor vai chegar do outro lado, meu irmão, destruído ou fraco. Porque o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido a cada dia com a sua palavra, com a sua presença. Glória a Deus. Possamos estar, entre aspas, presos dentro da nossa casa, mas o Espírito do Senhor é livre, o Espírito Santo é poderoso, Ele não se prende a nada e a ninguém, nada pode impedir. O Espírito do Senhor tem invadido as casas, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, tem entrado pela tua casa, na tua casa, pelo teu celular, pelo teu computador. A presença de Deus tem vindo. Por isso, através dessa palavra, seja fortalecido, seja renovado, por mais que seja um cenário de morte e destruição. E eu não estou falando só de pessoas que estão morrendo com vírus, mas é um cenário de morte e destruição das finanças, da vida empresarial, da vida profissional. Saiba que você vai sair vitorioso. Aqui está dizendo que o povo saiu com prata e ouro. Eles não tinham expectativa nenhuma, meu irmão, de sair com nada, porque eles nunca tiveram nada. No Egito você nunca tem nada, no mundo você nunca tem nada, mas quando você sai dele, você já sai abençoado. Quando você sai do mundo e entra na presença de Deus, a prata e o ouro já começa a fazer parte da tua vida. Por isso, não, por mais que venha a guerra na nossa mente, né? O Senhor está falando aqui que nós vamos sair desse Egito, dessa situação aí, com prata e com ouro e fortalecidos por Ele.
Por isso que temos que permanecer, não podemos desistir, não podemos abandonar o Senhor e a sua palavra. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, mesmo que os teus olhos não estão vendo, mas nós não andamos por aquilo que estamos vendo, nós andamos por fé, andamos por aquilo que estamos ouvindo de Deus, não pelo que o diabo está mostrando, ou as pessoas estão mostrando, ou o que você mesmo está mostrando para você. Andamos pela palavra. Não houve um só fraco. E o Egito se alegrou quando eles saíram. Tipo assim, né? Pelo amor de Deus, vai embora logo daqui. Nem o inimigo vai suportar mais, meu irmão, a nossa presença. Nem o inimigo mais vai suportar a presença de Deus na tua vida. Os demônios que vão querer fazer quebra de vínculo agora. Pelo amor de Deus, eu quero quebrar o vínculo com esse crente. Aí não dá. Sai logo daqui, está me perturbando. O inferno está fazendo campanha de libertação para se libertar dos crentes. Porque quanto mais bate, mais oramos. Quanto mais eles pressionam, mais multiplicamos. Se torne insuportável no inferno, meu irmão, através da palavra de Deus. Se torne uma pessoa insuportável no inferno, devido à presença de Deus na tua vida. Aleluia. Você conhece alguém insuportável? Só faz assim, ó, não aponta não que é feio. Temos que ser insuportáveis no inferno. E eu quero orar pela tua vida agora, para que a presença de Deus venha sobre você. Feche os teus olhos. Senhor, é a tua palavra, é a tua presença, Senhor, no nosso meio. E ouvindo essa palavra, Pai, nós entendemos que há poder no Senhor, que há poder no teu sangue, que há poder na tua palavra. Senhor, restaura a força do fraco, restaura a fé, a perseverança, que saia todo o sentimento de derrota, de incapacidade, Senhor. Em nome de Jesus, não perca a tua esperança, não perca a tua fé. Não andamos por vista, nem por aquilo que estamos ouvindo do homem, ou seja, de qualquer pessoa ou autoridade. Nós andamos por aquilo que estamos ouvindo da palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos falando hoje que vamos sair dessa fortalecidos e prósperos. Vamos ficar com essa palavra. Eu te abençoo agora em nome de Jesus e declaro que todas as áreas mortas da tua vida sejam ressuscitadas. Que o poder da ressurreição te alcance e te levante nesta noite. E você que nunca recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, você está nessa casa ou nesse lugar aí com alguém que você conhece, e de repente você nunca fez uma oração recebendo a Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar com você. Então você que nunca fez essa oração, coloca a mão no teu coração e repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e retira o meu nome do livro da morte. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de sair do Egito e entrar na tua presença. Eu declaro que hoje é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano de uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa oração que você fez é o que você precisava para que Jesus entrasse no teu coração. Então, a partir de hoje você vai viver algo novo. Amém? Em nome de Jesus. Então tá bom. Antes de eu fazer a oração final, a pastora Débora vai trazer uma palavra para nós aqui. Até meia-noite ela termina. Não é uma palavra não, amada. Só um lembrete. Amém? Então, caso você queira ofertar, entregar suas ofertas, o seu dízimo, a sua primícia, ou você sinta no seu coração de colaborar com esse ministério, né? Nós vamos estar colocando aí para você os dados bancários e que você possa, que o Senhor possa falar com você
os valores para suprir a casa dele, suprir a obra dele, porque ele nunca deixa faltar. Mas também é um caminho que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai manter seguro as suas finanças, porque o Senhor mesmo repreende o devorador por aquele que é fiel, por amor à palavra dele, e ele cumpre o que ele prometeu, e ele disse que faria isso. Então, amado, se você quer fazer isso agora, os dados bancários vão estar aí, e eu sei que o Senhor vai estar visitando você, vai estar guardando você, as suas finanças, e abençoando, não só por isso, amém? Mas porque Ele é fiel, e Ele ama os seus filhos, e eu quero te abençoar agora em nome de Jesus. Então, se você está fazendo isso agora, eu quero orar e abençoar a sua vida, amém? Depois que a gente terminar, vai estar disponível para você esse vídeo, e você pode fazer isso mais à vontade. E eu vou estar abençoando agora a sua oferta, a sua semente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor. Sabemos, Senhor, que o mundo tem falado de tempos difíceis. O mundo tem falado de catástrofes financeiras e calamidades. Mas, Senhor, nós somos o teu povo. Nós dependemos do Senhor. E a tua palavra diz que nunca viu, o salmista diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Pai, nós não vamos mendigar o pão, não vai nos faltar nada, porque o Senhor é o pão da vida, e o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, porque o Senhor é fiel. E eu quero declarar esta palavra, Senhor, sobre cada família, sobre cada um que está se movendo agora em fidelidade, dentro dos recursos que o Senhor tem proporcionados para cada um deles. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um valor específico para tocar no coração de cada um, para que a sua casa, mesmo agora estando fechada, Pai, ela está fechada ao público, mas ela está em reforma. Nós temos feito melhorias ali, Senhor, enquanto não estamos fazendo cultos públicos. Então, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam se mover em amor e contribuir para que esta obra continue aberta e alcançando vidas para a salvação, e que teu nome seja glorificado. Abençoamos estas famílias e essa semente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar com mais uma música, amém? Mais uma adoração. E às 7 horas, às 19 horas, direto de São Paulo, o apóstolo Josué vai estar ministrando também uma palavra poderosa sobre a tua